Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco vai para uma cidade antiga, que talvez não seja tão famosa assim, sabe, como Jerusalém, Jericó, mas que deixou sua marca, Jogbeá. Isso mesmo, Jogbeá, um nome que aparece em momentos bem específicos, né, na narrativa bíblica. Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente está se baseando principalmente no artigo do Diego Pereira do Nascimento. O título é Jogbeá, uma cidade israelita a leste do Rio Jordão. Um material bem interessante. Sim, ajuda bastante a organizar as informações que temos. E a nossa ideia aqui, qual é? É tentar montar o quebra-cabeça, né? De onde veio Jogbeá, que papel ela teve, onde ficava exatamente, lá na Transjordânia, e o que fim levou. Basicamente dá um pouco mais de vida a esse nome no mapa. Colocar ela no contexto, né? Isso. E tem um detalhe curioso. O nome Jogbeá parece que significa elevado, altura. Ah, interessante isso. Será que a história faz jus? Vamos ver. Ok, vamos começar então. Por onde começamos? A fundação, talvez? Quem fundou o Jogbeá? Bom, a origem exata é um pouco incerta, sabe? O artigo aponta isso. Mas a hipótese mais forte, assim, é que ela foi fundada, ou talvez, mais provavelmente, reconstruída e fortificada pela tribo de Gade. A tribo de Gade? Certo. E quem eram os gaditas? Só pra gente relembrar. Os gaditas eram descendentes de Gade, um dos filhos de Jacó. A Bíblia e a tradição mostram eles como um povo guerreiro, sim, mas a identidade econômica deles era muito clara. Criadores de gado. Ah, a pecuária era o forte deles. Exatamente. E isso, claro, influenciou onde eles escolheram viver. Optaram pela região a leste do Rio Jordão, Gileade. Gileade. Isso por quê? Olha, Gileade era conhecida pela fertilidade. Tinha pastagens ótimas, né? O cenário ideal para quem dependia de rebanhos grandes. Mas o interessante é a dinâmica dessa escolha. Eles ficam a leste, mas não se isolam do resto de Israel que estava lutando pela conquista de Canaã a oeste do Jordão. Tem um acordo aí. Ah, sim. O acordo de Números 32, né? Esse mesmo. As tribos de Ruben e Gade, e depois parte de Manassés, pedem para ficar com a terra a leste. Mas Moisés coloca uma condição, né? Qual era? Os homens de guerra deles teriam que cruzar o Jordão e lutar junto com as outras tribos, até a conquista de Canaã terminar. Só depois poderiam voltar para suas terras, para suas famílias. Entendi. Isso nos leva a um ponto importante que o artigo menciona: a logística disso tudo. Antes de ir para a guerra, eles precisavam, garantir a segurança de quem ficava, certo. Exatamente. Pensa na situação. Os guerreiros iam ficar fora por tempo indeterminado. As famílias, os bens e principalmente os rebanhos, que eram a riqueza deles, né, ficariam vulneráveis. A segurança era fundamental. Total. Por isso, antes mesmo de cruzar o Jordão, eles se dedicaram a construir ou reforçar cidades, transformá-las em fortalezas. O texto até fala em currais de pedra para os rebanhos, uma preocupação dupla: gente e gado. Faz sentido proteger tudo. E é justamente nesse contexto de fortificação antes da conquista que Jogbeá é mencionada pela primeira vez. Ah, então a primeira vez que ela aparece é nessa função bem prática: defesa, organização, antes da guerra. Sim, lá no livro de Números, capítulo 32, versículos 34 a 36. Tem uma lista dessas cidades que os gaditas construíram ou fortificaram em Gileade. E Jogbeá tá nessa lista? Tá lá. Junto com Dibon, Atarote, Aroé, Atarote-Sofã, Jazer, Bet-Nimra e Bet-Arã. É como se fosse um registro do esforço deles para se estabelecer e se defender ali na Transjordânia. Interessante. Essa primeira menção já coloca ela nesse cenário de fronteira, né? De preparação para um conflito. Mas o artigo também fala algo sobre a importância dela, não é? Apesar de estar na lista. Sim, esse é um ponto que o artigo do Diego Pereira do Nascimento ressalta. Jogbeá está na lista inicial, sim, mas ela só é mencionada de novo uma única vez em toda a Bíblia. Só mais uma vez. Só. Isso levou o pessoal a pensar que talvez dentro da própria tribo de Gade, Jogbeá não teve a mesma proeminência, sabe, que outras cidades gaditas.
como Ramote-Gileade, por exemplo, que foi palco de várias coisas importantes. Jogbeá parece ter tido um papel mais secundário. Entendi. Surge como fortaleza, mas talvez não como um grande centro. E essa segunda menção é a que deixa ela mais conhecida, imagino. É essa mesmo. E nos leva para um período bem agitado da história de Israel. O tempo dos juízes. E a figura central é Gideão. A história está lá em Juízes, capítulo 8. De Gideão. Claro, figura conhecida. E qual era a situação que levou Gideão a cruzar o caminho de Jogbeá? Era um momento de crise profunda para Israel. Eles sofriam invasões terríveis, periódicas, dos midianitas e amalequitas. Aqueles povos nômades do leste, né? Esses mesmos. Vinham como uma praga, diz o texto. Principalmente na colheita. Destruíam tudo, roubavam o gado, deixavam os israelitas na miséria, aterrorizados. Era opressão pesada. E aí surge Gideão, o libertador improvável. Aquele ataque noturno com os 300 homens é famoso. Sim. Depois de ser chamado por Deus, Gideão monta o exército, mas Deus manda reduzir para só 300. Para mostrar que a vitória era divina, não militar, né? Uhum. E com essa turma pequena, ele faz um ataque psicológico incrível no acampamento midianita, perto do Monte More. Usam trompetas, cântaros quebrando, tochas. À noite. Causou pânico total. Imagino. Os midianitas confusos começaram a lutar entre si e fugiram em desespero. E aí começa a perseguição. É nessa parte que Jogbeá entra. Exatamente. A vitória no Monte More dá início a uma fuga desesperada dos midianitas e uma perseguição implacável de Gideão e outras tribos, como Efraim. Uma parte dos midianitas é pega pelos efraimitas, eles matam 2 líderes, Oreb e Zeeb. Certo. Mas os chefões mesmo, os reis Zeba e Zalmuna, com o resto do exército ainda, uns 15 mil homens, diz o texto, conseguem escapar. Fogem para o leste, cruzam o Jordão de volta para a Transjordânia. E Gideão vai atrás. Gideão e os 300, exaustos, mas determinados. Continuam a perseguição nesse território. E eles passam por Sucote e Peniel, né? Onde pedem ajuda e não recebem. Isso. Os líderes dessas cidades negam ajuda. Provavelmente com medo dos midianitas, né? Vai que eles viravam o jogo. Gideão promete acertar as contas na volta. E cumpre. Tenso. Mas, continuando a perseguição, o texto de Juízes 8, versículos 10 e 11, nos diz onde o resto do exército midianita estava acampado. Um lugar chamado Carcor. E o detalhe crucial para nós é a rota que Gideão usa para chegar lá. E qual foi essa rota? Que passou perto de Jogbeá. O texto diz que Gideão subiu pelo caminho dos que habitavam em tendas a leste de Noba e Jogbeá. Aí ele ataca o acampamento midianita que estava descuidado, se sentindo seguro, sabe? Pega eles de surpresa total. O ponto-chave, a rota passou perto de Noba e Jogbeá, cidades gaditas. Então Jogbeá não foi o palco da batalha final, mas estava ali, no caminho, como uma testemunha geográfica da perseguição. Isso talvez ligue com o nome elevado, uma posição para observar. É uma possibilidade interessante, né? Que o nome elevado sugere. Se Jogbeá ficava num lugar mais alto, talvez os habitantes tivessem uma visão do que estava acontecendo ali embaixo. O texto só diz que Gideão passou a leste ou pelas proximidades, não que entrou na cidade. Mas a menção dela nesse ponto geográfico específico é o que coloca Jogbeá nesse momento dramático da história. Entendi. E esse ataque surpresa em Carcor foi o golpe de misericórdia. Gideão derrota o resto do exército, captura os reis Zeba e Zalmuna, e depois de confirmar que eles mataram os irmãos dele lá no Monte Tabor, ele mesmo executa os 2. Nossa. Isso selou o fim da ameaça midianita e trouxe 40 anos de paz para Israel, segundo o relato. Uau! É impressionante como um lugar mencionado tão pouco pode estar ligado a um evento tão decisivo. Mas e depois disso? Depois dessa participação, digamos, indireta na história de Gideão, o que aconteceu com o Jogbeá? Ela some? Basicamente, sim. Depois de Juízes 8, silêncio. Jogbeá desaparece da narrativa bíblica.
E como o artigo do Diego Pereira do Nascimento aponta, a gente não tem, até hoje, evidência arqueológica clara ou outros textos que contem o destino dela. Aí a gente entra no campo das hipóteses, né? E quais são as principais hipóteses que o artigo levanta? Destruição, abandono, o quê? As hipóteses se baseiam no que a gente sabe da história da região de Gileade, da Transjordânia. Era uma área estratégica, fértil, mas muito exposta a conflitos e invasões, século após século. Imagino. Uma possibilidade forte é que Jogue-Beá tenha sido destruída ou muito danificada numa dessas campanhas militares que varreram a região depois dos juízes. Os assírios, por exemplo, eles tiveram presença forte ali e eram, conhecidos pela brutalidade, conquista, deportação. Sim. Depois vieram babilônios, persas. Qualquer um desses impérios pode ter causado o declínio ou abandono da cidade. Certo. Outra ideia é que talvez não tenha sido uma destruição violenta. Pode ter perdido importância aos poucos, mudanças nas rotas de comércio, talvez, a ascensão de outras cidades vizinhas pode ter a tornado menos relevante. Com o tempo foi abandonada ou os habitantes foram assimilados por outros povos. E a questão do nome. O nome pode ter mudado ao longo do tempo, e isso dificultaria encontrar, né? Sim, essa é outra dificuldade real para a arqueologia, para a história. Nomes de lugares mudam, né? Ou tem variantes locais. É bem possível que Jogue-Beá tenha caído em desuso, e a cidade continuou existindo com outro nome. Isso complica demais a identificação arqueológica. Se não acharem uma inscrição no local dizendo aqui é Jogue-Beá, ou uma referência cruzada, fica difícil ter certeza. Faz todo sentido. Um desafio comum, imagino. E falando em identificar, o artigo consegue pelo menos sugerir onde ela poderia estar, no mapa atual. Consegue apresentar as candidatas mais prováveis, sim. Mas sempre com aquela ressalva, né? Não tem consenso entre os especialistas. A identificação se baseia muito na semelhança do som entre o nome bíblico e nomes de ruínas ou locais modernos na Jordânia. E quais seriam essas candidatas? O artigo menciona duas principais. Uma é um sítio chamado El-Jubehat. Fica perto de Amman, a capital da Jordânia, uns 10 quilômetros a noroeste. A segunda, que tem até foto no artigo, é Khirbet El-Jubeha, um pouco mais ao norte, uns 15 quilômetros de Amman. Khirbet, em árabe, costuma indicar ruínas antigas, né? Isso dá um peso para essa opção. Entendi. E essas localizações, elas batem com o território de Gade? Batem sim. Ambas estão bem na região montanhosa de Gileade, a leste do Jordão, que era o território histórico da tribo de Gade. A localização geral confere com a descrição da Bíblia. Ok. E para a gente ter uma ideia da vizinhança, o artigo lembra outras cidades gaditas importantes da região. Dibon, Atarote, Aroer, Jazer, a estratégica Ramote Gileade, Maanaim. Certo. E também menciona vizinhas que eram da meia tribo de Manassés, que também ficou na Transjordânia, como Bet-Nimra, Bet-Yahan e as que a gente já falou, Sucote e Peniel. Ajuda a pintar o mapa mental, né, de onde Jogue-Beá se encaixava ali a leste do Jordão. Sim, ajuda a visualizar. Então temos a região, as vizinhas, mas o ponto exato no mapa ainda é uma interrogação. E a vida na cidade? Como seria o dia a dia em Jogue-Beá, baseado no que a gente sabe dos gaditas da região? Olha, o artigo é honesto. Faltam detalhes específicos sobre Jogue-Beá. Mas dá para inferir bastante coisa, né? Pela identidade da tribo de Gade e pelas características de Gileade. Como a gente já disse, a marca registrada dos gaditas era a pecuária. O gado. Exato. Tinham rebanhos grandes, ovelhas, cabras, gado bovino, talvez camelos. Isso era a base de tudo. Alimentação: carne, leite, queijo, matéria-prima: lã, couro e mais. O gado era riqueza, status, o principal ativo para o comércio. A vida devia girar em torno dos ciclos de criação, pastoreio, tosquia. E a agricultura? Gileade não era boa para plantar também, não? Com certeza. A pecuária talvez fosse a marca registrada, mas a fertilidade de Gileade com certeza permitia e incentivava a agricultura.
É muito provável que cultivassem cereais, como trigo, cevada, videiras para uvas e vinho, oliveiras para azeite, essenciais na região. Frutas também. Sim, figos, romãs, coisas comuns ali. Então, dá para imaginar Joguebá como um centro agropecuário, sabe? Onde a vida era ditada pelas estações, pelo cuidado com os rebanhos, pelo trabalho na terra. Uma comunidade talvez não enorme, mas integrada à paisagem produtiva de Gileade. Ok. Então, tentando amarrar tudo. Jogbeá, a cidade elevada, começa como fortaleza gadita, né? Parte daquele esforço de segurança da tribo de criadores de gado, guerreiros, ali na fronteira leste. Teve seu momento de destaque, ainda que indireto, como ponto de passagem na rota final da campanha vitoriosa de Gideão contra os midianitas. Isso. Mas depois, o rastro dela se perde. Fica o mistério sobre o fim, sobre a localização exata. É mais ou menos isso. É uma ótima síntese, sim. E se a gente ampliar um pouco o olhar, a história de Jogbeá, mesmo sendo fragmentada, diz muito. Ela mostra a importância vital dessas cidades fortificadas para a sobrevivência das tribos na Transjordânia. Uma área de tensão constante, né? Tinha que defender as pessoas e a economia, os rebanhos. Verdade. E a conexão com o Gideão coloca ela bem no meio do período dos juízes. Uma era formativa para Israel. Cheia de instabilidade, sem poder central, com líderes surgindo em momentos de crise. Jogbeá nos lembra que a grande história não é só feita de capitais e batalhas enormes. Não mesmo. É feita também da soma das histórias de inúmeros lugares menores que formam o tecido da vida diária, o cenário desses eventos maiores. Cada nome antigo no mapa, como Jogbeá, é um convite para a gente investigar essas camadas mais profundas. Mais profundas da história. Ótimo ponto. Recapitulando rapidinho para quem nos acompanha, Jogbeá, cidade fortificada pela tribo de Gade, criadores de gado, na região montanhosa de Gileade, leste do Jordão. A fama histórica dela vem principalmente da menção como parte da paisagem na perseguição final de Gideão aos reis midianitas, Zeba e Zalmuna. Destino e localização exata. Ainda incertos. Hades. O texto de Juízes é muito seco, quase geográfico nesse ponto. Mas se Jogbeá ficava mesmo num lugar alto, como o nome sugere, fica a pergunta para a gente pensar, né? Será que os moradores de Jogbeá, lá de cima das muralhas, viram Gideão e seus 300 homens passando perto, talvez na calada da noite, naquela perseguição final? É uma imagem forte, né? Será que ofereceram alguma ajuda discreta? Um aceno, uma direção, água? Ou só observaram, em silêncio, talvez com medo, um momento decisivo da história acontecer ali embaixo, sem deixar nenhum registro dessa observação? É um exercício de imaginação, né? Sobre as perspectivas perdidas, as histórias não contadas por trás das grandes narrativas. O que será que os muros de Jogbeá testemunharam naquela noite? Fica aí para a gente refletir.